Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Biblioteca Sonora. Vamos iniciar a edição de hoje conversando com André Soares. Ele e Cláudio Tognoli escreveram o livro Ex-Agente abre a caixa preta da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Este volume, prefaciado por Romeu Tuma Júnior, foi publicado pela Editora Escrituras. André Soares, o que o levou a escrever o livro narrando acontecimentos ocorridos há mais de uma década? Pois bem, Marcelo, somente agradecer a você e o convite da Rádio USP. E o motivo que me levou a escrever esse livro tem a ver com uma citação bíblica muito conhecida, que também é muito difundida na inteligência, que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu digo isso porque, em termos de serviços secretos no Brasil, eu perguntaria a você, aos ouvintes, à sociedade, o que verdadeiramente vocês conhecem sobre os serviços secretos no Brasil. Eu respondo: nada. Os ouvintes não conhecem, a sociedade brasileira não conhece, nem os governantes máximos conhecem a verdade, digamos, verdadeira sobre os serviços secretos no Brasil. Porque os serviços secretos no Brasil, a partir da ABIN, são a maior caixa preta da República Federativa do Brasil. Então, o motivo que eu escrevi esse livro é porque o que a sociedade não sabe é que o Brasil sofre hoje, nesse momento, e já vem de alguns anos, a sua maior e pior crise institucional de inteligência da sua história, sem precedentes. E essa é uma verdade completamente desconhecida. Então, eu escrevi esse livro com Cláudio Tognoli. Sem Cláudio Tognoli, que é o maior jornalista investigativo do Brasil, esse livro não seria possível. Ele trouxe inúmeras contribuições para esse livro. Nosso objetivo é aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e o alvorecer de uma nova e eficiente inteligência de Estado no Brasil, que nós não temos hoje. André, o que o motivou a ingressar na ABIN? Bom, no caso, trabalhei na ABIN, e é importante que os ouvintes saibam, tudo isso eu explico de forma detalhada no livro. Que, na verdade, eu sou oficial do Exército. Eu sou tenente-coronel do Exército e, a rigor, eu não servi na ABIN, eu servia na Presidência da República. Inclusive, tem os documentos, o Diário Oficial da União está no livro, mostrando a minha nomeação na Presidência da República. Uma vez nomeado na Presidência da República, eu fui designado para prestar serviços na ABIN. E o que me motivou a ir prestar serviços na ABIN foi um convite que eu recebi da ABIN. Porque naquela época, isso foi por volta de 2002, eu já tinha uma atuação destacada na inteligência no Brasil e era muito conhecido. Inclusive, fui primeiro colocado em cursos da ABIN, etc. Então, a ABIN tinha grande interesse em ter um profissional de excelência. E eu aceitei o convite da ABIN, embora naquela época eu já sabia do desvirtuamento institucional da agência, conhecia profundamente isso, mas aceitei isso porque na minha carreira de inteligência era inevitável que eu alcançasse a mais alta instância de inteligência no Brasil, era inevitável que eu passasse pela ABIN. Então eu aceitei esse convite, embora eu soubesse que a ABIN passava por uma degenerescência institucional sem precedentes. André, o que mais chamou a sua atenção em relação à falta de competência da ABIN? Como eu já disse, na resposta anterior, eu já sabia dessa ineficiência da ABIN. Agora, o que realmente me chamou a atenção é que a ineficiência da ABIN, além de escabrosa, é também criminosa. E isso é algo terrível
eu ter que falar isso aos ouvintes, à sociedade brasileira. É gravíssimo o que eu estou falando. E esse livro, o livro que eu publiquei junto com Cláudio Tonholi, tem provas documentais cruciais e irrefutáveis sobre esses desvirtuamentos e ilicitudes cometidos pela ABIN. Foi isso que mais me chamou a atenção com relação à agência. Diálogo entre o presidente da República e o diretor-geral da ABIN. A organização terrorista X estaria planejando realizar um atentado na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 7 de setembro, dia da comemoração da independência do Brasil, e recrutou um alto funcionário da Presidência da República. Qual é a veracidade dessa informação? Isso eu não sei precisar, senhor presidente. Como assim não sabe precisar? Essa é uma informação gravíssima para a segurança nacional e eu, como presidente da República, preciso saber urgentemente de sua veracidade para tomar as minhas decisões. Com base em que fatos objetivos a ABIN tirou essas conclusões? Com base na opinião do analista, e a ABIN não tem convicção sobre isso, senhor presidente. Quer dizer então que essa informação gravíssima é puro achismo da ABIN? É exatamente isso, senhor presidente. Mas devo dizer ao senhor que a ABIN produz suas informações com as melhores intenções possíveis, senhor presidente. Mas o que a ABIN quer dizer com essa expressão estaria planejando realizar um atentado na cidade de Brasília, Distrito Federal? Boa pergunta, senhor presidente. Significa que a organização terrorista pode estar planejando um atentado terrorista em Brasília ou não? Mas essas informações da ABIN não informam absolutamente nada. E se essas informações estiverem erradas e isso não for verdade? De quem será a responsabilidade pelas consequências advindas? É claro que toda a responsabilidade será sua, senhor presidente. E é muito importante que o senhor saiba que o estado mental do analista da ABIN pode mudar a qualquer momento e passar de certeza a opinião, dúvida ou ignorância e vice-versa. É assim que a TAD da ABIN funciona, senhor presidente. As informações e conhecimentos produzidos pela ABIN são de péssima credibilidade. Isso não pode continuar. Tome providências urgentes para solucionar essa questão, fazendo uso da cientificidade e dos mais avançados recursos tecnológicos. André, em determinado momento do livro, você narra um diálogo que beira o teatro do absurdo, envolvendo o presidente da República e o diretor-geral da ABIN. Quais as medidas concretas que foram tomadas após esse diálogo? Bom, Marcelo, só para explicar para os ouvintes que ainda não tiveram acesso ao livro, eu reproduzo no livro um diálogo entre o presidente da República e o diretor-geral da ABIN. Evidentemente que eu conto o milagre, mas não conto o santo, eu não cito os nomes. E esse diálogo, ele reproduz a realidade em torno dos conhecimentos que são produzidos pela ABIN, que assessoram o presidente da República nas suas decisões de Estado, que é o que há de mais fundamental. E a credibilidade e a veracidade das informações e conhecimentos produzidos pela ABIN são de péssima qualidade. Além disso, o que a sociedade desconhece, os governantes também desconhecem, é que a inteligência no país, a partir da ABIN, vende a falsa ideia de que os seus conhecimentos são lastreados com base numa metodologia científica de produção do conhecimento, que eles chamam de ciclo do conhecimento, e vai além, com relação à chamada técnica de avaliação de dados. Vocês estão vendo que eu estou entrando numa questão extremamente técnica da inteligência, que eu domino muito bem porque sou especialista. Para que o ouvinte tenha uma ideia geral sobre isso, essa tão alardeada metodologia científica da inteligência da ABIN é um engodo. E esse diálogo que eu reproduzo no livro entre o presidente da República e entre o diretor da ABIN demonstra o que ocorre nos bastidores da presidência da República que ninguém sabe. Só para completar a resposta, Marcelo, a ABIN foi criada em 1999, no governo do Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá passaram 3 presidentes, Fernando Henrique Cardoso,
presidente Lula, o ex-presidente Lula e atualmente a Dilma Rousseff. Todos esses presidentes, todos eles sem exceção, já se manifestaram veementemente, pessoalmente, contra a ineficiência e a falta de qualidade dos conhecimentos que são produzidos pela ABIN. E só para completar, uma forma que a sociedade tem de perceber um pouco isso é perceber o seguinte: nunca a ABIN conseguiu acertar em nada com relação principalmente à antecipação de contingências e ameaças ao país. Então essa falta de credibilidade é uma das causas dessa ineficiência institucional. Aí você me perguntou o que foi feito em razão desse diálogo, qual foi a consequência imediata. Tem um capítulo no livro que fala sobre isso. Na verdade, eu estou revelando aqui na Rádio USP algo que ninguém sabe, nem mesmo os presidentes da República. Porque houve um projeto secreto da ABIN, sigiloso, que foi instaurado, que foi conduzido justamente para tentar resolver essa questão da falta de credibilidade dos seus conhecimentos, e esse projeto secreto fracassou vergonhosamente. Então, uma das consequências desse diálogo que você perguntou, que houve entre o presidente da República e o diretor da ABIN, que eu coloco de forma a exemplificar isso, foi a condução de um projeto secreto que fracassou vergonhosamente, que demandou milhões de reais em cima disso, dos cofres públicos, e que ninguém sabe disso. E tudo isso está detalhado no livro. André, você poderia comentar alguma das mancadas da ABIN? O caso de Bagdá chega a ser hilariante. Se não fosse o jornalista norte-americano Kirk Semple, Cláudio Tognoli teria virado churrasco. Se eu for contar as mancadas da ABIN, Marcelo, eu vou ter que escrever mais um livro. Vai desde do cômico ao trágico. Só para situar o leitor, o livro tem um capítulo que fala o caso Bagdá, que você se referiu. O caso Bagdá foi um caso que foi vivido pessoalmente por Cláudio Tognoli, né? Lembrar aos leitores que o Cláudio Tognoli é meu parceiro nesse livro, e Cláudio Tognoli é o maior repórter investigativo no Brasil. Só numa rápida síntese, para vocês sentirem o que foi o caso Bagdá, durante o governo Lula, e nós estamos aí com o presidente Lula sendo até mesmo acusado de envolvimento com o Odebrecht, uma série de questões que estão sendo apurado, e já naquela época, em 2004, se os senhores se recordarem, houve um engenheiro da Odebrecht que foi assassinado no Iraque. E o presidente Lula determinou à ABIN que resgatasse o corpo desse engenheiro. Aí eu pergunto aos ouvintes, quem foi o agente secreto da ABIN que recebeu essa missão de resgatar esse corpo do engenheiro? Nenhum deles, foi Cláudio Tognoli. Então Cláudio Tognoli conta no livro como foi a condução desse caso Bagdá, que foi uma heresia em todos os sentidos em termos de inteligência. Tudo que um serviço secreto podia fazer de errado em termos de condução de uma operação de inteligência foi feito nesse caso Bagdá. E por muito pouco Cláudio Tognoli não morreu nisso. Então vocês vejam no livro os detalhes sobre o caso Bagdá. E aí o Marcelo me pergunta se eu tenho algumas mancadas da ABIN. Já disse, se eu for escrever um livro sobre isso, tenho muitas histórias. Eu vou contar uma aqui, poderia até contar uma internacional, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu vou contar um caso da ABIN que é seríssimo. Em 2004, como todo ano acontece no Brasil, houve várias enchentes no país. E uma dessas enchentes vitimou o estado do Maranhão, principalmente a capital, Teresina. Foi uma tragédia. Então, foi decretado estado de calamidade e tudo mais, e a prefeitura de Teresina solicitou ao governo federal verbas para reconstruir as casas que foram destruídas.
e solicitou verbas para reconstruir algo em torno de pouco mais de 4.000 casas. O que aconteceu na ABIN? A ABIN rapidamente informou à presidência da República que era mentira. Isso foi documentado, que a informação da Prefeitura de Teresina era falsa e que não eram mais de 4.000 casas que foram destruídas. Foram um pouco mais de 300 casas. Então isso gerou um mal-estar tremendo no âmbito da presidência, porque no mínimo estava havendo, estava havendo uma fé da Prefeitura de Teresina. E qual foi a surpresa da presidência da República ao descobrir que quem estava mentindo era a ABIN. Essa informação da ABIN de que era mentira, que a Prefeitura de Teresina não tinha mais do que 4.000 casas para reconstruir, algo apenas em torno de 300, era um erro crasso da ABIN. Na verdade, eram até muito mais que 4.500 casas. Então isso, só para dar uma mancada da ABIN em termos de assessoria à presidência da República, que nesse contexto é muito grave. Eu teria mais algumas mancadas para contar, mas fica para o próximo livro. André, como era a ABIN e mesmo a Polícia Federal no tempo de Fernando Henrique Cardoso? A corrupção nessa época era menor? Ô Marcelo, eu vou fazer melhor, porque você me pergunta com relação à Polícia Federal e à ABIN na época do Fernando Henrique Cardoso. Com relação à Polícia Federal, eu até convidaria o Romeu Thurman Júnior. Romeu Thurman Júnior, vocês se lembram, foi ex-secretário nacional de Justiça e me deu a honra de prefaciar o meu livro. E o Romeu Thurman Júnior é o autor de um dos livros mais vendidos no Brasil, chamado Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Então, com relação à Polícia Federal, ninguém melhor do que o Romeu Thurman Júnior para falar sobre isso. Mas eu não abro mão de falar sobre a ABIN. Se você me perguntar se a corrupção na ABIN do governo do Fernando Henrique Cardoso para cá piorou, mas piorou tremendamente. Só para vocês terem uma ideia, a corrupção na Agência Brasileira de Inteligência, que é o órgão central do SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, alcançou um nível sem precedentes na história contemporânea. Eu vou lembrar um fato que todo mundo conhece, que é da maior gravidade. Em 2008, já no governo Lula, foi deflagrada a Operação Satyagraha. Os senhores vão se lembrar, inclusive, que quem conduzia essa operação na Polícia Federal era o Protógenes Queiroz, o delegado Protógenes Queiroz. Pois bem, a participação da ABIN na Operação Satyagraha foi um dos maiores crimes cometidos por serviços secretos da história contemporânea. Ou seja, a degenerescência institucional da ABIN foi tamanha que, se vocês lembrarem, o presidente Lula, em 2008, quando tomou conhecimento disso, imediatamente ele exonerou toda a cúpula da ABIN, toda, a começar pelo diretor-geral. E só para completar com esses fatos históricos que são do conhecimento da sociedade, essa participação escabrosa da ABIN na Operação Satyagraha foi condenada posteriormente em 2011 no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e foi condenada novamente esse ano, há poucos meses atrás, no STF, em última instância, a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Só para vocês terem uma ideia da gravidade, e eu descrevo isso no livro, de forma detalhada, das ilicitudes perpetradas pela ABIN na Operação Satyagraha. Se esses crimes tivessem sido cometidos em qualquer outro país do mundo que tem os melhores serviços secretos,
certamente todos os dirigentes da BIM estariam condenados, ou prisão perpétua, ou a pena capital. E só para concluir, para aqueles que acham que no Brasil não existe pena de morte, existe pena de morte no Brasil sim, ao contrário do que muitos pensam, e ela está prevista no Código Penal Militar, artigos 355 a 362. Ou seja, mesmo no Brasil, os dirigentes da BIM não escapariam da pena capital. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora. Vou-me embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei. Rádio USP, Biblioteca Sonora. Hoje conversando com André Soares, um dos autores do livro Ex-Agente Abre a Caixa Preta da ABIN, publicado pela Editora Escrituras. André, quais as causas que o levaram a ser expulso da ABIN em 13 de maio de 2003? 17 dias depois, a mesma pessoa que havia expulsado você pediu para que você permanecesse na agência. Quais as razões que provocaram essa mudança de comportamento? Bom, só para os ouvintes entenderem, o Marcelo está revelando uma história que eu conto no livro, porque eu fui expulso da BIM. Na verdade, eu fui expulso da BIM várias vezes. Essa foi a primeira expulsão que eu tive na BIM. E a pessoa que me expulsou da BIM, só para que os ouvintes saibam, foi ninguém menos que o diretor-geral da BIM. Eu fui expulso pessoalmente pelo diretor-geral da BIM. Aí a pergunta, mas por que motivo eu fui expulso da BIM? Eu fui expulso da BIM porque eu era eficiente. E essa minha eficiência, não porque eu seja o melhor profissional do mundo, mas eu sou um profissional eficiente em termos de inteligência. E tentei conduzir meu trabalho na BIM. E só encontrei dificuldades. E mesmo depois de oferecer sugestões, uma série de coisas, como as irregularidades, os ilícitos que eu presenciava eram reincidentes, eu me vi na obrigação de documentar. Então, o livro tem tudo isso documentado com documentos da BIM. E a cada documentação que eu fazia internamente, denunciando as irregularidades da BIM, ao invés da direção-geral corrigi-los, ela se voltou contra mim. Chegou ao ponto, por volta mais ou menos de um ano e meio depois da minha atuação na BIM, eu fui expulso da BIM pelo seu diretor-geral. E um detalhe importante para que os ouvintes saibam, a minha saída da BIM, caso a direção não quisesse, por qualquer motivo, era a coisa mais simples do mundo de fazer. Me mandar embora da BIM era só redigir um ofício, me reencaminhando de volta ao Exército. Ponto. Só que havia duas formas de me mandar embora da BIM. De forma lícita, que era redigir um ofício, ou de forma ilícita. Aí eu pergunto aos ouvintes que estão atentos a essa história, qual foi a forma que a BIM encontrou de me expulsar? De forma ilícita. Só que foi uma forma ilícita, obscura, subreptícia, mas eu descobri. Eu descobri as ilicitudes que a BIM havia cometido e essas ilicitudes que eu descrevo no livro em detalhes, que a BIM utilizou para me expulsar da BIM, não foram ilicitudes contra mim, foram ilicitudes contra a presidência da República, contra o governo Lula. Quando eu descobri isso, do que estava acontecendo, aí aconteceu um fato que foi uma grande reviravolta, só para completar isso, porque os detalhes
conversa minha com um parlamentar do Congresso Nacional. Porque a partir do momento que eu fui expulso pelo diretor-geral da ABIN, eu já havia decidido que a primeira providência que eu faria, assim que eu retornasse ao Exército, era denunciar isso no Congresso. E eu já estava conversando isso com o parlamentar, só que nesse meio tempo eu fui grampeado. Eu não sabia disso, só descobri depois. E esse grampo chegou ao conhecimento da direção-geral da ABIN. Quando o diretor da ABIN descobriu o que ia acontecer, aí eu descrevo no livro, foi uma das cenas mais nojentas que alguém, um servidor público, pode vivenciar. E ele veio a mim e pediu desculpas, e o dia 29 de maio de 2003 passou para a história da inteligência no Brasil como o dia da remissão dos pecados da ABIN, porque foi o dia em que eu recebi as desculpas oficiais no gabinete da direção-geral da ABIN, formuladas pessoalmente pelo seu diretor-geral, que não estava preocupado em corrigir os erros da ABIN, mas estava preocupado em ter que responder por eles. Então, como o Marcelo comentou comigo, essas histórias que eu revelo no livro são realmente histórias terríveis, mas que comprovam o estado de caos que está a inteligência nacional a partir da Agência Brasileira de Inteligência. Eu devo dizer, Marcelo, só para completar essa resposta, que eu não tenho o menor prazer em falar isso. Eu adoraria imensamente, como profissional que eu sou de inteligência, em contar histórias alvissareiras, histórias de vitórias, mas não é essa a realidade que está acontecendo no Brasil hoje. E essa realidade precisa mudar urgentemente. Essa é a contribuição minha de Cláudio Tognoli. Normalmente, os detentores do poder se sentem incomodados com a atuação da imprensa. André, você poderia comentar como foi estruturada e pensada a Operação Mídia? Marcelo, você está me fazendo uma pergunta que me foi formulada pelo Ministério Público Federal. Eu vou fazer um retrospecto rápido para que os ouvintes entendam o que está acontecendo, porque essa Operação Mídia, ela tem tudo para desabar numa investigação até pior que a do Petrolão que está acontecendo hoje. E isso eu relato no livro em detalhes, inclusive com documentos da ABIN. Em 2013, a revista Veja publicou uma matéria chamada Liberdade sob Ataque. Nessa matéria, a revista Veja denuncia que a ABIN espionava jornalistas, como você, por exemplo, e donos de empresas de comunicação. E a base dessa matéria foi uma entrevista que eu concedi para a revista Veja sobre um fato que aconteceu em 2004, que foi a Operação Mídia. Nunca ninguém soube, nem os presidentes da República, da existência da Operação Mídia. Ela só apareceu, só foi descoberta quando eu consegui essa entrevista. E o que aconteceu, simplificando isso, porque é uma história de horrores. Eu, na época da ABIN, eu estava na coordenação de contra-espionagem e terrorismo. Então, contra-espionagem e terrorismo, em qualquer serviço secreto do mundo, é o topo do Everest. É o que existe mais sigiloso, o que existe mais secreto. Pois bem, eu conto isso em detalhes, dou as datas, dou os horários, tudo isso está no livro, inclusive com os documentos, como eu falei. Eu fui obrigado, pelo chefe da contra-espionagem da ABIN, a participar de uma ação clandestina, ou seja, uma ação criminosa, contra o Estado. Isso dentro da ABIN. Evidentemente que eu não aceitei isso. Eu não sou criminoso. E os detalhes de tudo isso estão no livro. Mas, como eu não aceitei isso, eu fui ameaçado de morte. Estou falando isso para você, Marcelo. Estou falando isso para os ouvintes, para a sociedade. Eu fui ameaçado de morte dentro da ABIN, pelo chefe da contra-espionagem, porque eu não aceitei participar de uma ação criminosa. Então, se isso não fosse algo extremamente grave, isso não teria acontecido da forma como aconteceu. E por ser extremamente grave, eu fui obrigado a ir ao Palácio do Planalto. Eu fui ao Palácio do Planalto, na Presidência da República, e denunciei todas essas ilicitudes da Operação Mídia ao ministro do GSI, que é um general. Pois bem, você me pergunta como foi estruturada essa Operação Mídia, que foi também a pergunta que o Ministério Público me fez. Marcelo, eu tenho quase 30 anos de inteligência. Sou uma autoridade reconhecida e conheço como ninguém os intestinos dos serviços secretos no Brasil, que estão contaminados pela corrupção e pela criminalidade. O que eu posso dizer a você, que eu disse ao Ministério Público, é que, na minha modesta avaliação, a Operação Mídia foi uma operação clandestina, criminosa, conduzida pela ABIN.
e que até hoje a ABIN não prestou contas com relação a isso. A partir do momento que o Ministério Público e a sociedade cobrarem explicações sobre isso, que eu denunciei ao governo Lula, inclusive é importante destacar aqui que tudo isso foi denunciado ao presidente Lula. E certamente ele deve ter tomado conhecimento. Essa operação mídia, muito provavelmente, foi uma operação ilícita. Você é um oficial muito fraco e problemático desde o CIE. Você vive causando problemas por onde passa. Desde que veio para a ABIN, ninguém mais aguenta trabalhar com você. A direção-geral da ABIN já se reuniu várias vezes para te mandar embora daqui. Você é insuportável. Ninguém na ABIN te aguenta mais. Mas agora eu vou te expulsar da ABIN. E não pense você que você vai poder voltar para o CIE, porque eu vou te expulsar também do CIE e do Sistema de Inteligência do Exército. Nunca mais você voltará para a inteligência do Exército, porque eu vou te foder. Eu vou te foder também toda a sua carreira no Exército. O senhor está me ameaçando, Coronel Noronha? Estou sim, seu merda. Estou te ameaçando sim, seu merda. Porque é isso que você é, um merda. E sabe o que mais vai acontecer com você? Porque ninguém enfrenta a direção da ABIN, como você vem fazendo. E agora você vai pagar muito caro por isso, porque nós vamos foder a sua vida. Porque o pessoal barra pesada da ABIN, que faz o nosso trabalho sujo, está louco para te apagar desde que você chegou aqui. É isso que vai acontecer com você agora. Seu babaca, seu merda, você vai morrer. – 24 de junho de 2004. Você foi oficialmente desligado da ABIN e as ameaças do coronel João Noronha Neto se concretizaram. André, de que maneira você tem conseguido sobreviver? Marcelo, pois é uma pergunta triste de ter que responder isso, porque não estou reclamando, deixo claro no livro, eu conheço o ônus da atividade de serviços secretos e talvez tenha chegado até aqui porque consegui sobreviver bem a esses percalços todos. Inclusive as autoridades que estão fazendo investigações com relação à ABIN já me ofereceram mais de uma vez ingressar naquele programa que todos já ouviram falar, programa de proteção a vítimas e testemunhas. E eu estou pensando seriamente nessa possibilidade. Mas a verdade é que eu criei uma empresa chamada Inteligência Operacional, e eu estou dizendo isso porque, graças à criação dessa empresa, eu consegui desenvolver um trabalho combatendo a comunidade criminosa que comanda os serviços secretos no país. Então, hoje eu tenho uma boa notícia a dizer à sociedade, porque, graças à minha empresa, hoje eu tenho muitos aliados, muitos amigos, inclusive colaboradores poderosíssimos, que estão juntos comigo nessa guerra contra a corrupção no Brasil. Eu diria até que eu não me preocupo tanto com relação à minha integridade, porque risco de vida, risco de morte, ninguém se acostuma com isso. Né? Ninguém gosta de ser ameaçado de morte. Mas é um certo ônus que eu carrego. Só para situar os ouvintes com relação à gravidade das ameaças que eu sofri, a Comissão Nacional da Verdade, que foi instaurada pela presidenta Dilma Rousseff, no início desse ano, ela entregou um relatório das apurações da Comissão Nacional da Verdade, a presidente Dilma Rousseff. As pessoas que estão ouvindo vão se lembrar que a Comissão Nacional da Verdade investigou tudo sobre o período obscuro da ditadura, dos serviços secretos no Brasil. Mas teve um ator que a Comissão Nacional da Verdade não conseguiu investigar, que foram os serviços secretos.
a começar pela Agência Brasileira de Inteligência. Então, os senhores vejam como os nossos serviços secretos são uma caixa preta indestrutível. E na Comissão Nacional da Verdade, a única testemunha que falou com relação às torturas e mortes que foram realizadas pelos serviços secretos no Brasil foi um coronel, assim como eu. Um coronel que inclusive serviu no CIE, assim como eu, o coronel Paulo Manhães. Semanas após o coronel Paulo Manhães ter denunciado os crimes cometidos pelos serviços secretos, ele foi assassinado. Mas essa é uma realidade que eu estou preparado para enfrentar, Marcelo. Então, quanto a isso, eu não me preocupo tanto assim. Obrigado pela pergunta. As agências de segurança e de inteligência tendem a se constituir em um Estado dentro do Estado. Basta lembrar a atuação de Edgar Hoover frente ao FBI. André, como a sociedade civil pode controlar essas agências? Por incrível que pareça, Marcelo, a resposta à sua pergunta é a mais fácil de todas. Como a sociedade, por exemplo, pode controlar a BIM e os serviços secretos no Brasil? Simples. Basta cumprir o ordenamento jurídico vigente no país. Hoje nós vivemos um Estado democrático de direito, a partir da Constituição de 88, e de lá para cá tivemos várias conquistas. Uma delas é que todos os instrumentos legítimos, democráticos, que a sociedade necessita para controlar os seus serviços secretos, por exemplo, estão disponíveis. Eu vou dar um exemplo para você. Vou até colocar essa questão para cada ouvinte que está atento a essa questão. Existe um instrumento constitucional chamado habeas data. Eu pergunto aos ouvintes, vocês já solicitaram habeas data à ABIN? O que significa habeas data? Habeas data é um preceito constitucional que concede ao cidadão o direito de saber tudo o que existe sobre ele em qualquer órgão público, inclusive serviço secreto. E os cidadãos, apesar de saberem disso, não têm exercido essa cidadania. Então, eu digo a vocês, solicitem habeas data na ABIN, por exemplo, para saber o que a ABIN tem nos arquivos a seu respeito, e ela é obrigada a responder. Um outro instrumento importante que nós temos para controlar, fiscalizar o serviço de inteligência é o Congresso Nacional. Isso tudo está no ordenamento jurídico. No Congresso Nacional existe uma comissão mista chamada Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, chama CCAI. Inclusive, a presidente dessa comissão é a deputada João Moraes. Essa comissão, ela tem a atribuição de fiscalizar e de controlar todos os serviços secretos do país, não apenas a ABIN. Entretanto, esse controle efetivo não é realizado. Então, respondendo à sua pergunta, como controlar o serviço de inteligência, basta exercer a cidadania. Só isso, o que não está sendo feito no Brasil hoje. André, quais as suas propostas para que a BIM se torne uma agência eficiente e principalmente decente? Bom, Marcelo, no livro que eu lancei com o Cláudio Tognoli, inclusive é o último capítulo do livro, intitulado Os Novos Desafios da Inteligência de Estado no Brasil. Ali eu elenco as principais medidas, as principais ações que os nossos governantes e a sociedade devem tomar para instaurar uma inteligência de Estado no Brasil eficiente, que é o que todos nós queremos. No final das contas, é isso que todos nós queremos. Mas a pergunta que você me faz é um pouco diferente. O que fazer para tornar, por exemplo, a ABIN e os demais serviços secretos agências eficientes e decentes? Eu respondo da seguinte forma, perguntando a vocês. É possível transformar uma célula cancerígena em célula sadia? Eu respondo, impossível. É impossível. Ou seja, o desvirtuamento que existe hoje nos serviços secretos no Brasil, a partir da ABIN,
na minha avaliação, é irreversível. E isso já foi contado ao mundo desde Sun Tzu, que foi aquele estrategista militar chinês, como por um grande profissional de inteligência, cuja citação eu faço questão de colocar aqui aos senhores, porque me acompanha desde que eu entrei para a inteligência, porque é uma grande verdade. Existe um coronel chamado Coronel Walter Nicolai. Ele é um alemão, ele foi chefe do serviço de inteligência do chanceler Bismarck, por volta de 1800. Ele tem uma máxima na inteligência que é absoluta. Diz o seguinte: a inteligência é um apanágio dos nobres. Confiada a outros, desmorona. Sempre desmorona. E vou lembrar também aos ouvintes que o antigo SNI, que foi o Serviço Nacional de Informações, que antecedeu a ABIN é sucedânea do Serviço Nacional de Informações. O SNI foi criado, seu principal mentor foi o general Golbery Couto Silva. Isso é histórico, isso é verdadeiro. O general Golbery Couto Silva, em vida, se arrependeu da criação do SNI e proferiu uma célebre frase, na qual ele disse: não imaginei que havia criado um monstro, porque foi nisso que o SNI se transformou e é nisso que a ABIN se transformou também. Então, volto àquela citação inicial, que eu acho que essa é a resposta para transformar a ABIN ou qualquer serviço secreto numa instituição eficiente e decente. A inteligência é um apanágio dos nobres. Os nobres a que ele se refere são os nobres de caráter. Confiada a outros, desmorona. Então, o dia que o Brasil descobrir os nobres que devem integrar seus serviços secretos, esse câncer terá sido extirpado. Até lá, esse câncer só vai entrar em metástase. André, você não gostaria de abordar ou comentar alguma questão referente à ABIN que nós não tenhamos tocado? Marcelo, eu vou te responder da seguinte forma. Eu sou obrigado a dizer isso porque eu sou um arquivo vivo em termos de inteligência. Eu sei muita coisa. E eu deixo claro no livro que eu não coloquei tudo no livro. Há muito mais a ser revelado. E eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu falo a respeito dos serviços secretos, porque tudo é muito grave. Eu vou colocar apenas uma questão no ar, até aproveitando a oportunidade que você me dá de falar com a sociedade, é dizer o seguinte: a comunidade criminosa que comanda os serviços secretos no Brasil, a partir da ABIN, ela está sendo asfixiada. Só para vocês terem uma ideia, o lançamento desse livro meu com o Cláudio Tognoli é um verdadeiro terremoto em se tratando da sobrevivência desses criminosos que governam os serviços secretos no Brasil. Mas o que eu posso dizer no final da entrevista é que as ações clandestinas, ou as ações criminosas que são conduzidas por essa comunidade no Brasil, elas têm, algumas que estão em andamento, elas têm como alvo instituições da maior relevância no país. Eu não vou me aprofundar nisso porque esse não é o fórum para esse tipo de colocação. Mas nós precisamos urgentemente extirpar o câncer que contamina os nossos serviços secretos, Marcelo. Obrigado pela oportunidade, viu, Marcelo? O livro Ex-Agente Abre a Caixa Preta da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, de André Soares e Cláudio Tognoli, integra o catálogo da editora Escrituras. Este volume foi prefaciado por Romeu Tuma Júnior.